9 em diante. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como grande poder. Eles o seguiam, pois ele os havia iludido com a sua mágica durante muito tempo. No entanto, enquanto Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. O próprio Simão também creu e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhado os grandes sinais e milagres que eram realizados. Os apóstolos em Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Vendo Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse: dê-me também esse poder, para que a pessoa sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: pereça com você o seu dinheiro. Você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum neste ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Arrependa-se dessa maldade e ore ao Senhor, talvez Ele lhe perdoe tal pensamento do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado. Simão, porém, respondeu: orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram. Tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Vai orando e pedindo ao Espírito Santo que está aqui nesses minutos. Ele está aqui. O Espírito Santo está nesse lugar. Ele está aqui, porque a Bíblia afirma, a Bíblia é a palavra de Deus, que onde estiverem 2 ou 3, Ele está. Jesus está aqui. Não importa o que você sinta, diga: Senhor, eu quero ouvir a Tua palavra. Eu quero saber para onde eu estou indo, para onde é que essa igreja está indo. Fala comigo, Senhor, Deus poderoso, na unção do Espírito Santo e na autoridade da palavra do Senhor. Eu clamo a Ti que essa palavra que é Tua, que é uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, não era essa palavra planejada, preparada, mas eu sei que o Senhor quer falar conosco. Opera, quebranta, traz arrependimento, traz mudança, traz impacto dos nossos pecados, ó Deus. Nós queremos ir aos pés da cruz e receber aquilo que o Senhor tem para nós. Somos livres, e eu clamo a Ti que o Senhor produza salvação, vida naqueles que estão acompanhando pela internet agora. Que o Senhor os abençoe com o Teu poder, que a Tua palavra os toque, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, queridos. Eu não quero mais ser evangélico. Eu não quero mais ser evangélico. Essa é uma frase dita pelo pastor Ariovaldo Ramos, um dos grandes referências da igreja evangélica brasileira. Ele destaca num texto que foi escrito alguns anos atrás, que ser evangélico não significa necessariamente ser cristão. Talvez você que tenha dúvida sobre isso, é só dar uma olhada ao que acontece na televisão, nos super pops da vida, as Gretchens que são evangélicas. As pessoas que adoram a Deus no domingo e pousam para revistas masculinas no meio de semana, e o texto vai destacando porque ele diz, e eu creio que é a minha expressão, e precisa ser a expressão da Igreja Batista Betesda: eu não quero ser mais evangélico, eu quero ser um cristão, eu quero ser um discípulo. Do que é que se tornou essa palavra evangélico? Se desfigurou, virou algo que nós não sabemos. Quando alguém pergunta para você, e alguém diz: você é evangélico, você não sabe o que ele quer dizer. Talvez ele está querendo dizer que você parece com aqueles que estão na televisão. E se você é alguém que é membro dessa igreja e lê a palavra, você sabe que aquilo que está na televisão não tem nada a ver com o que vivemos e pregamos nesse púlpito. É água e óleo, não tem nada a ver. Mas pastor, é o nome de Deus, não tem nada a ver. Na verdade, quando se fala disso, está se falando de uma classe de pessoas que participam de um movimento desfigurado. Um movimento que não sabe para onde está indo, um movimento que não sabe quais são as bases, quais são os valores, aquilo que defendemos, quais são as coisas essenciais. São massas vazias que não sabem para onde estão indo.
Palavra dura de dizer, como um pastor que está pastoreando, que tem ovelhas, que está envolvido com a igreja, que ama a igreja de Jesus de verdade. Mas a realidade, nós temos visto um movimento que está gerando massas, uma multidão, mas não há transformação. E eu acredito que esse texto, olha aqui para mim, querido, você que nos visita, você que está aqui, nos traz uma reflexão sobre a mim e sobre a sua vida. Não é para o outro, não é para as igrejas da televisão, é para mim. É para a minha vida, para balizar a minha vida. Nos leva a fazer um diagnóstico, nesses poucos minutos aqui, sobre o que está acontecendo no seu coração. O que é que está acontecendo no seu coração? Como é que anda o seu coração, não o exterior, mas lá dentro, no íntimo, na sua comunhão com Deus? Qual é a direção que você está tomando? Talvez você fale, eu estou com live, eu estou no adrenalina, eu estou com a Bethesda, mas há algo individual. Há algo de Deus para você. Onde é que você está indo? Porque eu acredito que esse é um texto que narra algo poderoso, gente. O Evangelho chega e o Espírito Santo desce sobre a igreja. Milhares e milhares de pessoas começam a se converter à comunhão, a serviço, a milagres. Imagine que igreja maravilhosa era a igreja primitiva. O púlpito era uma maravilha, era Pedro, era Tiago, era algo, o louvor devia ser uma coisa da unção de Deus. E Deus havia dado um chamado para aquela igreja em Atos, capítulo 1, versículo 8. Ele diz, recebereis poder ao descer sobre vós o quê? O Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Era o chamado, ele falou, vão, vocês precisam ir, vocês precisam espalhar. Mas de repente, me parece, vendo o contexto, no texto anterior, que a igreja se acomodou, porque estava maravilhoso demais. Eram milhares, eram curas, era a presença de Jesus verdadeira. De repente desencadeia uma grande perseguição sobre o povo de Deus. Uma perseguição sai, o povo vai, aí ele vai fazer a obra. Ele vai, porque eles estavam acomodados, eles se espalham, eles começam a pregar em lugares onde os judeus tinham grande dificuldade. Você precisa entender que o evangelho era para todos, mas começa com os judeus, que eram uma raça ou eram uma nação, eram o povo escolhido de Deus, mas era um povo xenófobo. O que é xenófobo? Era um povo que não se misturava com outros, se sentiam superiores. Eles pegaram a palavra, era o risco que os discípulos corriam ali, e a Bíblia diz que a igreja primitiva escolhe alguns diáconos, entre eles Filipe, e ele cai lá em Samaria. Samaria era onde o diabo fazia morada para um judeu. O judeu era alguém que quando ele levantava de manhã, ele fazia a seguinte oração: Deus, obrigado porque eu não sou mulher e também eu não sou samaritano. Eles não se misturavam, era uma raça de segunda categoria, impura. E o evangelho começa a ser pregado lá, milagres começam a acontecer, avivamento. Quantos querem avivamento? Digam amém. É interessante que o texto narra que havia naquele lugar um camarada chamado Simão. Ele era um mágico, mas não é um mágico desses aí de narizinho, que faz para alegrar a festa infantil. Ele era um feiticeiro. Um feiticeiro, e a Bíblia diz no versículo 9, que ele impressionava o povo, porque ele fazia milagres, ele fazia coisas acontecerem. O texto não especifica o que acontecia, talvez ele curava, talvez ele fazia algumas coisas mirabolantes, e o texto diz que do mais simples ao mais pobre, dizia para aquele homem, esse é o grande poder. Ele tem a ver com Deus, Deus está na vida dele, ele é de Deus. Me parece uma semelhança com o que está acontecendo em algumas igrejas evangélicas. Muitos crentes da Bethesda defendendo, batendo nos pastores, não fala mal de lá. Gente que é o grande poder, é o homem que cura, que faz milagres, feitiçaria branca em nome de Deus. Pastor, você tem a coragem de afirmar dentro do texto do Novo Testamento. Mas ao contrário dessa época, a Bíblia diz que Filipe, ele prega e o evangelho, o nome de Jesus é maior do que qualquer feitiçaria. Você pode dizer amém? O nome de Jesus tem poder para subjugar todos os demônios dessa terra, tudo aquilo que aprisiona e que escraviza. E Filipe começa a pregar, milagres começam a acontecer e o povo não segue mais Simão, o povo se converte, inclusive Simão é batizado, ele vai para a classe das águas, tem uma festa das águas, ele é batizado lá. E ele começa a seguir os apóstolos, ele começa a estar no movimento como uma adrenalina espiritual lá. Ele começa a acompanhar, ele é quase um braço direito. Onde o Filipe está, ele está. Ele não é um crente meia boca como muitos de nós. Ele não era domingueiro, ele estava todo o tempo observando, analisando, participando. E é interessante que a Bíblia diz especificamente que ele foi levado pelo borbulhar do cristianismo fervoroso e eficiente. Mas ele se perde e revela o que está no coração dele. Ele se perde no meio do caminho, foi convertido, foi batizado.
era parte da igreja, mas se perdeu no meio do caminho. Eu quero deixar algumas lições para você, que verdade precisamos entender para saber para onde nós estamos indo. A primeira delas é essa aqui: você pode estar próximo do evangelho sem ser transformado. Você pode falar isso comigo? Mais uma vez, querido. Você pode estar na igreja, você pode estar próximo dos milagres, você pode ser parte, você pode ser um líder de célula, você pode ser um pregador, próximo de Jesus, sem notar a presença de Jesus, próximo daquilo que Deus está realizando, sem perceber a sua presença, sem ser transformado. E essa é a maior tragédia que pode existir para um ser humano. Alguém que diz: eu até quero isso, eu estou observando, eu estou vendo o que Deus está fazendo no adrenalina, no live, Deus está movendo, mas é alguém que está próximo, mas não foi transformado de verdade. A transformação é apenas exterior. A transformação é apenas de que no sábado à noite você ia para a balada, agora você está no live. No domingo à noite você estava enchendo a cara e agora você está no culto. Glória a Deus. Quantos podem dizer amém? É um passo, mas necessariamente não significa que você foi e está sendo transformada. Gente que crê e é batizada, segue de perto, vai para toda parte, se familiariza com as coisas de Deus, se familiariza com a linguagem de Deus, que sabe orar, que sabe os cânticos, que sabe tudo sobre o meio evangélico, que fica bravo quando o pastor cita as igrejas da televisão, porque somos espirituais. É gente que tem temor, é gente religiosa, alguém que se maravilha com os sinais. Eu não estou falando de gente que é contra o evangelho, eu não estou falando de gente que pragueja contra a igreja, eu não estou falando de gente que fala que pastor é ladrão. Eu estou falando de gente que é a favor, gente que está próxima, gente que está no meio, gente que está no movimento, gente que está até entregando o folheto. Mas a grande questão que se levanta e que me dá medo é que você pode ser do movimento, mas sem ter o coração transformado. Você pode carregar uma camisa da Igreja Batista Bethesda, você pode estar na célula, mas o seu coração não ter sido transformado pelo poder do evangelho, o seu coração não ter sido visitado por Deus na essência. Você não foi visitado pelo arrependimento. Por isso, o que nos leva a um caminho de mudança completa tem a ver com deixar para trás a velha vida. Diga amém. É claro que quando nós estamos num processo de caminhada, há lutas, há um processo. A vida cristã é uma maratona. O inimigo ele ataca, há tentações, nós muitas vezes caímos, mas o verdadeiro servo de Deus, ele é alguém que está tendo o coração transformado. Você pode dizer amém? Porque há muita gente aqui, olha para mim, deixa a chuva lá. É chuva? É ventilador? Amém. Manda a chuva do Senhor aqui. Aquele que quer que você... Porque 8h10 você já falou: meu Deus, tem que acabar. Vamos lá. Então você fica de boa aí, que cai o temporal. Você vai ouvir a palavra em nome de Jesus. É muita gente que está aqui talvez. E a grande questão é, o cara luta contra o pecado. Ele realmente não quer pecar. Mas é algo exterior. O coração não foi transformado. Ele é alguém que é submisso. Ele quer ser, ele deseja, mas o coração não foi mudado. Ele deseja dizer não para o pecado de verdade, mas o coração não foi transformado. É por isso que ele cai constantemente. É por isso que muitas vezes uma palavra é pregada, você mexe na cadeira e não gosta. É por isso que muitas vezes você é corrigido, isso fere você, porque o coração não foi transformado. É gente que flerta com o passado. É interessante que Simão, nos versículos 9 e 10, ele era chamado do grande poder. Ele vai para a igreja, ele não é mais o grande poder. Porque quando nós entendemos o evangelho, não tem estrelas na casa de Deus. Por isso que eu sou contra o meio gol. A estrela é o Thales. Não, só tem uma estrela da companhia que se chama Jesus Cristo, a verdadeira estrela da manhã. Você pode dizer amém? A glória é a Ele, não há. Ele é o astro, Ele é o único. Não tem ninguém que divida a glória com Ele. Esse é o grande mal que nós temos muitas vezes. Nós queremos evidência. E é interessante que ele flerta, porque ele começa a observar e se deslumbrar com um poder que não era poder dos apóstolos, era poder de Deus. Ele queria aquilo para ele. Ele queria pregar. Ele queria o microfone, ele queria cantar, mas não como uma expressão dos dons, porque ele queria ser o grande poder dentro da casa de Deus. Ele flerta com o passado. Há muita gente aqui que ainda está flertando com o passado. Gente que diz assim: pastor, olha, hoje eu sou salvo, já fazem 20 anos, mas olha, quando eu lembro da minha época, você nem sabe, pastor, a minha época, olha, porque se tivesse essa mulherada solteira, pastor, você não sabe quem eu era. Gente que não se arrependeu,
Gente que diz, agora pastor, eu sou crente, agora eu sou casado. Mas lá atrás, se fosse hoje, porque eu abandonei, você sabe disso. Mas no passado eu era sangue ruim. Eu era um cara envolvido com tráfico. Mas não era esse chulezinho aí, traficantinho, não. Eu era barra pesada. Podia até ter gente que se alegra com o passado, flerta com o passado. Gente que conta o testemunho, não com arrependimento, mas dizendo, sabe lá atrás, olha, eu era assim assado. Jovens que estão muitas vezes nesse lugar, mas que não tiveram um encontro transformador com Jesus. Adultos que não estão nesse lugar, estão na célula, dão dízimo, mas não se encontraram com Jesus face a face. Porque quando encontramos a Ele, sabe o que acontece? Isso nos leva a uma mudança de valores, de mente, de direção. Você já não pensa mais do mesmo jeito. Talvez você tenha uma área que você tenha até dificuldade de obedecer. Talvez, como nós falamos, dízimos e ofertas. Mas você é alguém que sabe, diz Jesus, eu vou fazer, porque eu sei o que a tua palavra diz. Mudou os meus valores. Os meus valores mudaram. Já era, eu deixei para trás. Senhor, eu não tenho conseguido, mas eu sei, eu preciso. Os meus valores mudaram. Por isso é a primeira lição que você precisa entender. Você pode estar muito próximo da igreja, do evangelho, sem ser verdadeiramente transformado. Sabe qual que é a segunda lição? É essa: mudanças de direção acontecem de dentro para fora. Você pode falar isso? Começa muitas vezes pelo exterior, sim. Você ouve uma mensagem, você olha para alguém, você diz, é isso que eu quero. Olha, eu quero ser alguém como fulano de tal. Mas a realidade é que essa mudança precisa ter a ver com uma experiência pessoal. Você precisa experimentar, diga amém. Não adianta nada eu ficar falando, é maravilhoso, Jesus vai mudar a sua vida, se você não experimentar e dizer, Deus, eu quero, Deus, eu recebo, Senhor, eu sou fraco, Deus, eu sou pecador, eu estou no fundo do poço, não há esperança para a minha vida, mas eu ouço essa mensagem de que o Senhor não rejeita ninguém, o Senhor veio para salvar e buscar aquele que havia se perdido, e eu sou alguém que estou aqui nessa noite, perdido, eu preciso ser encontrado. Senhor, eu estou aqui. Deus vai transformar a sua vida, diga amém. Mas você precisa ter uma experiência pessoal. Agora a grande questão é que nós entregamos uma mãozinha para Jesus. A gente entrega a nossa agenda. A gente fala, Jesus, eu sou crente, mas eu vou colocar, a minha agenda sou eu que preencho. Então na minha agenda tem o meu trabalho, e eu vou preencher aqui, terça-feira célula, se der, não, é terça, tem aí, eu vou dar um passinho a mais, eu acho que eu vou para o CTM, talvez eu vou para o ministério, mas aí quando Jesus pede algo a mais para você, você diz, eu não posso. Senhor, não é beijo, deixa para o pastor. Eu não posso orar na vigília, eu não posso visitar alguém, eu não posso, eu não tenho tempo, eu não posso, porque você ainda não entregou tudo, porque nós temos ouvido nesse final de semana de adrenalina, para ser verdadeiramente livre, você precisa ser escravo de Jesus Cristo, diga amém. Quantos são escravos de Jesus Cristo, digam amém. Se você não é escravo de Jesus Cristo, você não é salvo por Ele, porque no salvo Ele diz, você é escravo dEle, e quando você é escravo dEle, nunca você foi tão livre, quando você está preso a Ele, porque toda a sabedoria, todo preenchimento, tudo aquilo que está faltando aí dentro, se encontra nele, Jesus Cristo, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Todo vazio que você acha que vai conseguir na avenida, num baseado, num namoro, no dinheiro, sabe onde é que você encontra? Na pessoa dele, como nós cantamos, eu te busco, eu te anelo, eu te anseio, mas você precisa se entregar nessa noite. Mas a gente diz, pastor, fala a verdade aí, pastor, eu estou melhor que a maioria. Eu olho para a minha célula e só eu sou matriculado no CTM. Glórias a mim. Ó Deus, se eu levantar a mão, Deus me leva, porque na média eu estou melhor que a maioria. Nós vamos categorizando, e é interessante que Simão, ele revela o que estava dentro dele. Quando os apóstolos, eu preciso explicar esse texto, muita gente diz, pastor, por que o Espírito Santo não havia descido sobre eles? Por quê? Aqui diz que com a imposição das mãos, será que o Espírito Santo a gente recebe depois? Você precisa entender que aqui estava o início da igreja. O início da igreja cristã, onde a igreja não era uma seita do judaísmo, mas praticamente sai do judaísmo, de um povo que tinha dificuldade de entender que o evangelho era para todas as nações. Por isso que quando os samaritanos, os argentinos, os alemães, os corintianos, ou seja lá, que time você torce, recebem a Jesus, Deus segura para que os apóstolos possam atestar a realidade que o evangelho é para todas as nações. Você pode dizer amém?
Eles oram e dizem: é verdade, aquilo que aconteceu conosco está acontecendo com todas as pessoas. E esse Simão, ele aproxima e fala assim, ele dá dinheiro, ele oferece dinheiro, ele pega uma grana, não sei o que, ele fala: Pedro, João, estou te dando uma oferta, no sacrifício, uma oferta, eu estou sacrificando essa oferta para que você me dê essa unção, porque na realidade ele revela aquilo que estava dentro dele. Ele não queria seguir a Deus, ele queria glória para ele, ele queria alívio. Quantos querem alívio? Não há problema, nós oramos nessa igreja por cura. Quantos têm problemas aqui? Levantem as mãos. Quem tem problema? Quero dizer para você que Jesus tem poder para transformar esse problema, basta uma palavra dele, diga amém. Ele tem poder para curar o câncer e a AIDS, louvado seja o nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso ainda hoje para ressuscitar os mortos. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Mas eu quero dizer para você, nós não servimos a Ele por aquilo que Ele pode nos dar. Nós clamamos e cremos, mas quando Deus diz não, pelas mais variadas razões e tempos, nós continuamos seguindo o Mestre, porque nós não servimos a Deus por alívio. Há muita gente que está nas igrejas, e por isso que nós não fazemos campanha para você entender, porque não acredito numa corrente, a gente acredita em propósito, que Deus ele abençoa, pode ser no primeiro dia, pode ser agora, pode ser daqui uma semana, daqui um mês, o Deus de toda graça, o Deus soberano. Nós aplicamos fé, mas Ele não é o gênio da lâmpada, Ele não serve você, nós servimos a Ele, mas nós temos uma geração que qualquer coisinha deu errado, abandona a igreja, qualquer coisinha, uma prova veio, ele vai embora, ele abandona o compromisso. Simão era assim, ele queria alívio. Nós queremos muitas vezes um escravo aos nossos prazeres, não o Deus, nós queremos um escravo. Nós queremos um Deus que a gente fala assim: Deus, quero o carro, Deus, eu quero o dinheiro. Mas quem faz isso é o diabo que diz que se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Não é palavra de Deus. É o diabo que diz: se você se prostrar, se você me adorar, é palavra do diabo, eu vou te dar tudo. O nosso Deus é o abençoador. Quantos creem nisso? Digam amém. Tem dado tanto, eu tenho pedido tantas coisas para Ele, além daquilo que eu mereço, mas eu não sirvo a Ele por aquilo que Ele me dá, eu sirvo a Ele por Ele. Ele é o anelo, Ele é o anseio, é por causa da pessoa dele. E é interessante que ele queria significado. Simão queria propósito, ele queria poder, e não há nada de errado em querer significado e propósito, mas do jeito dele, ele quer comprar. Ele quer comprar, tenta comprar com o dinheiro. Nós achamos que tem a ver com isso. É gente que quer comprar a Deus porque vai fazer 21 dias de jejum e oração. É gente que quer comprar a Deus porque toca no louvor, porque é da célula, porque é alguém que é mais reto que os outros. Sabe por que nós estamos sendo julgados tanto no Facebook? Não é uma questão teológica, porque quem está lá julgando, e eu creio que nós devemos julgar sim, de acordo com a palavra, mas é gente que é muito mais santa que nós. É gente cheia do Espírito Santo. E aí quando ele olha para a juventude, ele fala: bando de pecadorzinho, não entenderam nada. Nós muitas vezes somos assim, nos sentimos melhores, comparamos os nossos pecados com os pecados dos outros. E eu quero dizer para você que é necessário abrir o coração nessa noite e dizer: Deus, eu quero parar de lutar, parar de fazer as coisas do meu jeito, eu quero começar a andar com o Senhor, seguir a direção de Deus. Eu quero ser radical e eu quero renunciar, porque escravo de Jesus e discípulo, sabe o que ele faz? Ele renuncia. Há muita gente crente aqui, que na verdade é alguém que tem o nome da igreja, foi batizado, mas não é discípulo de verdade. Não é discípulo do mestre. É discípulo da igreja, é membro da Bethesda, é membro da célula, é membro do live, mas não é discípulo de Jesus, porque o mestre, ele disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me, renuncia, negue-se, é a palavra de Jesus. Jesus não pede muito, ele pede tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma palavra dura para a maioria, mas é a palavra do mestre. Por isso, como é que está o teu coração nessa noite? Há um personagem, enquanto The Cleverson vai chegando aqui, que morreu alguns anos atrás, mas eu queria que você visse esse vídeo. E a realidade, se aparecer, né? Tem um som aí, solta o som aí. Se isso é o que estava acontecendo lá de fora, imagine o que estava acontecendo por dentro. Tem um som. Tem um som. Aumenta aí. Você já parou para pensar?
Você já parou para pensar, e tem muita gente nesse lugar aqui, que talvez não tenha uma mudança física, mas que tem reações, que fere pessoas, que não se submete, que não entende, mas na realidade, a expressão de fora, imagine o que está dentro de você, o que está acontecendo aí dentro. Em último lugar, sabe qual que é a palavra e a mensagem é essa? Somente a graça de Deus pode encher o nosso vazio. Você pode dizer amém? Somente a graça de Deus pode encher o nosso vazio. E eu quero dizer para você, querido, que Deus não troca as suas bênçãos pelas nossas porcarias. Deus não troca as bênçãos dele que ele tem para te dar pelas nossas porcarias. É por isso que quando ele oferece dinheiro para Pedro, Pedro respondeu no versículo 20: pereça com você o seu dinheiro. Uma outra versão diz: para o inferno o seu dinheiro, Simão. Muito diferente das igrejas que dizem: olha, sacrifica aqui a sua grana, sacrifica aqui. Pedro não seria um pastor muito popular na televisão, porque ele disse: você quer comprar bênção? Você quer fazer barganha? Para o inferno com o seu dinheiro. Nós falamos de contribuição, mas acreditamos que contribuição é uma expressão de alguém que foi transformado por Jesus e que entende que nada é dele, tudo é do Senhor. E por isso quando ele vem no altar, ele está dizendo: Deus, isso aqui é apenas um lembrete de que tudo é do Senhor. Eu não posso ficar com nenhuma parte que é tua, porque eu amo a tua obra e eu acredito na tua palavra. Agora muita gente também que é dizimista, que quer comprar a Deus. Por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Esse era o Simão. Essa é a realidade de muita gente que está aqui. Tentativas humanas que não servem para nada, querido, destituídas de real desejo de servir a Deus. Eu quero dizer que Deus dá de graça. Deus, ele abençoa de graça. Deus, ele tem um arsenal dos céus de bênçãos para derramar sobre a sua cabeça, que você nem tem ideia que ele quer derramar. Pela graça dele, pela graça do Senhor, que pode preencher o vazio. E eu quero dizer que não tem explicação. Por que Deus abençoa um miserável como você é? Se você não se sente como um miserável, você não entendeu o Evangelho. Porque quando você olha para o Evangelho, você diz: Deus, eu não mereço nada, eu mereço o inferno. Eu era inimigo de Deus. Se hoje eu sou um pastor, não é porque eu falei: ó Deus, o Senhor viu que eu sou melhor do que a minha geração. Não, é graça. Deus olhou, Ele chamou, Ele escolheu, eu respondi a mensagem. É um mistério da graça do Senhor. A graça foi derramada porque eu poderia estar lá me suicidando, bebendo, me drogando, fazendo sei lá o que. Deus me achou, Deus me salvou. Ele usou pessoas, como Ele fez com você. Não tem explicação, é a extensão da graça de Deus. Mas você precisa fazer, sabe o que nessa noite? Aceitar a graça. Aceitar a graça, dizer: Deus, eu descanso, eu recebo pela fé. Diga amém. Mas muita gente acha que viver pela graça é dar um atestado para pecar do jeito que quer. Pastor, mas se pregar essa mensagem da graça, e a minha parte? Graça significa que não tem uma parte? Não há parte nenhuma sua, querido. É uma obra 100% realizada pela cruz de Jesus. A sua parte é receber, é aceitar, é descansar e começar a viver em santidade, não como uma troca, mas como gratidão. E porque a graça transforma esse vazio. Sabe por que eu tenho falado de jejum e nós temos orado? Porque acreditamos que Deus responde. Porque acreditamos de verdade que há uma unção, há um nível maior, como um rio. O rio é assim: você pisa com os arteiros dos seus pés, ele é fundo como o oceano. Há uma profundidade que você não experimentou. É por isso que oramos, buscamos, lemos a palavra. Mas tudo isso é feito por amor a esse Deus que queremos e desejamos. É a graça de Deus. Mas tem muita gente aqui que está se esforçando para mudar e não se rendeu ainda. Dois extremos: os que se esforçam e ele fala: eu vou fazer, eu vou conseguir, é do meu jeito, e não dá em nada, porque você não consegue, você erra de novo, você peca, você discute com a sua esposa, você cai no pecado sexual, você trai a sua esposa, o seu marido, você mente de novo, porque você tentou no seu esforço. No outro extremo tem talvez pessoas que dizem: então pastor, eu vou descansar e vou viver do jeito que o diabo gosta. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com pessoas que dizem: Senhor, eu estou caminhando, eu leio a palavra, eu oro, mas eu sei que é o Senhor que está fazendo em mim. Eu não consigo manter decisão, eu não consigo por mim, eu dependo do Senhor Espírito Santo. Eu creio, Senhor, porque se essa graça não nos constrange a uma mudança de vida, nada mais fará, gente. Pode trazer pregador ungido, você pode receber oração, corrente, nada mudará, porque somente a graça de Deus pode encher o nosso vazio. Louvado seja o nome de Jesus. Sabe qual é a palavra para você nessa noite? É responder a essa graça.
A graça está mexendo com as canções. A graça está falando com você, dizer: Deus, eu respondo. Eu recebo o Espírito Santo. Mas há uma palavra do profeta Jeremias, que é uma palavra que todas as vezes que eu leio, mexe comigo, me faz ter vontade de chorar e falar: Deus, guarda a minha vida, Senhor. Tem misericórdia de mim. Ele olha para a geração dele, uma geração que tinha uma voz profética. Ele diz: olha, o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, diz o Senhor, a mim, a fonte de águas vivas, e cavaram suas próprias cisternas, cisternas rachadas, que não retêm as águas, diz o Senhor. Tem uma geração de pessoas que está até aqui na igreja, e uma geração de pessoas que foi embora da nossa igreja. Jovens que abandonaram tudo, porque eles cometeram 2 crimes. Eles abandonaram a fonte das águas vivas e foram para fora cavar a sua própria fonte. Foram cavar do seu jeito, da sua maneira, no seu entendimento. E Deus vai falando que essas cisternas rachadas não retêm as águas. Um povo que está bebendo água de chuva, água parada, água que tem dengue, água suja. E o Senhor tem para você água viva nessa noite, em nome de Jesus. Ele tem água que vai trazer liberdade. Por isso, enquanto a banda vai chegando aqui, nós precisamos trilhar um caminho de arrependimento nessa noite. Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais ou menos. Você diz: pastor, o que eu faço? Se arrepender. Dizer: Deus, eu quero me arrepender. Para fechar essa noite, eu quero oferecer uma nota de R$2. Se tem alguém que quer esses R$2 aqui, eu quero desafiar a pegar aqui. Tem alguém? Alguém? Falei: eu quero. Wesley, você quer os R$2? Não dá para comprar um salgado, mas você inteira aí. Aplauda o Senhor porque Ele foi abençoado. Quero dizer para você que essa... Pode ficar, viu, irmão? Não precisa devolver, não. Se fosse 100, de repente. Por que você não veio pegar essa nota aqui? Fala para mim. Fala: pastor, tem dó, R$2. Tô vergonha na sua cara, a carteira tá cheia. Doilão, se fosse 100, brigaria. Ou talvez vergonha, embaraço. Aqui que vão pensar de mim, que eu sou miserável, estou precisando de R$2. O que vão pensar de mim? O que vão pensar? Quem eu sou? Você acha que eu vou pagar esse mico? Assim é com a salvação que vem pela graça de Jesus. Ela é como essa nota que é oferecida para todo mundo, mas muita gente não sai do lugar para receber por vergonha, ou porque talvez está cavando a sua cisterna, a carteira está cheia. Eu quero dizer para você que assim como essa salvação e esse exemplo dessa nota, o Senhor está aqui para salvar você, jovem. Não importa se você é líder de célula, não importa se você é pastor, se é guitarrista, baterista. Ele apenas quer que você diga: Senhor, eu me arrependo. Senhor, eu quero que o Senhor me mude. Eu nem sei como é que eu vou me mudar, porque é difícil, mas não sou eu que vou fazer mesmo, é o Senhor. Eu me arrependo, porque o Senhor é perdoador, e eu quero nessa noite parar de brincar com o pecado. Eu não vou brincar com o pecado. Deus, Ele trouxe você aqui para responder isso. Para onde é que você está indo? Ser evangélico, ir para uma igreja, não enche o coração. Somente a graça de Deus. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Querido, enquanto nós vamos cantar essa canção, eu quero dizer: não desliga ainda não. Não há movimento que salve ninguém, somente a conversão a Jesus Cristo. E conversão não é ficar, é dizer: Deus, eu estou me entregando tudo ao Senhor. Tudo, quero que o Senhor faça um reboliço na minha vida, para que não seja tarde demais. A tradição diz que Simão, tradição diz, eu não sei se é verdade, ele não se arrependeu, e ele passou a ser um rival da igreja, um herege que atacava a igreja de Jesus. O apóstolo Pedro começou a dizer que ele não tinha parte nem direito no ministério, que o coração dele não era reto, ele deveria se arrepender da maldade, mas a realidade é que, diz a tradição, ele ficou preso no pecado, ele não recebeu o convite de arrependimento. Eu quero desafiar você, enquanto cantamos aqui, enquanto oramos e dizemos que os olhos do Senhor estão sobre nós, que você seja alguém nessa noite que diga: olha, pastor, eu quero voltar de novo, eu quero me arrepender, eu quero entregar minha vida a Jesus, eu quero, na verdade, ser transformado de verdade pelo Evangelho. Eu quero nessa noite ter uma conversa com Deus, porque tem algumas coisas muito erradas na minha vida, e eu quero entregar nesse altar. Eu não sei como,
não é o pastor, mas Deus está nesse lugar. É um ato de entrega em nome de Jesus. Enquanto cantamos, querido, sai do seu lugar e vem.